Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do 8º ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de ciências, certo? Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a reprodução, né, dos cordatos. Esse conteúdo vocês viram lá no 7º ano, mas eu vou estar dando uma revisada, né, para vocês lembrarem quem são os cordatos e suas características, né? Vamos lá, começar a aula? Bom, os cordáteos, eles são conhecidos como vertebrados, certo? E eles são 5 grupos de animais, né, unidos em uma única classe de vertebrados. Quem são os vertebrados? Eu vou ter os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses 5 grupos, um deles, né, os mamíferos, são um grupo da maior parte dos animais que vocês conhecem, como o elefante, ser humano, cachorro, gato, que é considerado o principal grupo, né, da natureza, aí, o grupo mais com as características mais sofisticadas, né, que é o grupo dos mamíferos, que fica dentro dos grupos do grupo dos vertebrados. E quais as características dos vertebrados? Eu vou ter coluna vertebral, como nós temos, e coluna espinhal. Caixa craniana, né? Ou seja, nosso cérebro ele é guardado dentro de várias camadas de osso. E esses ossos, juntos, eles são chamados de caixa craniana. Os vertebrados também têm esqueleto interno. Alguns outros animais, como a formiga, a barata, elas têm esqueleto externo, mas todos os vertebrados vão ter esqueleto interno, certo? O nosso corpo é coberto por pele. Essa pele às vezes pode ter escama, às vezes não, né? Pode ter pelo, dentre várias outras coisas. Podem ter penas também, né? Como nas aves, mas todos eles vão ter alguma pele, alguma estrutura aí que vai cobrir o corpo com um tipo de pele, certo? Então, os cordatos, eles são um grupo aí que foram derivados do protocordato. São os grupos que saíram lá das estrelas do mar, certo? São descendentes da estrela do mar. E os vertebrados ou cordatos, que é sinônimo, certo? Só que sinônimo entre aspas, né? Por quê? Os cordatos, eles abrangem tanto os protocordatos quanto os vertebrados. Já os vertebrados abrangem só peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Primeiro vamos falar dos peixes, né? Todo mundo aí conhece vários tipos de peixes, né? Quais suas características? Bom, os peixes eles são divididos em 3 classes. Nós vamos ter os agnatas, os osteíctes e os condrictes, certo? Os agnatas são como, por exemplo, o peixe elétrico. Ele é um agnata, ele não possui mandíbula, certo? Os osteíctes são os peixes que a gente conhece, como lampreia e vários outros aí, peixes comuns que a gente come. Sardinha, certo? São os osteíctes. Já os condrictes são os peixes cartilaginosos, né? Seu esqueleto interno é formado por cartilagem e eles possuem apenas 2 representantes assim, que são os tubarões e as arraias, certo? Os condrictes são tubarões e arraias, agnatas, peixes sem mandíbula, né? Como a enguia, e os osteíctes são os demais peixes que a gente conhece, aí sardinha, lampreia, etc. Certo? As características dos peixes. Nós vamos ter aí respiração braquial. O que é a respiração braquial? A respiração braquial nada mais é do que a capacidade de filtrar a água, o oxigênio que existe na água, certo? Então, vocês já viram aí as guerras, né, dos peixes, e esses peixes vão nadando, vão passando, a água vai passando por essa fissura que tem na região frontal da sua cabeça, e a partir disso, essas brânquias vão absorvendo o oxigênio que existe na água, certo? E aí se dá a respiração braquial. Nossa respiração é de que tipo? A nossa ser humano é da respiração pulmonar. Respiramos pelos pulmões. Os peixes vão possuir nadadeiras, vão ter sistema digestório completo. O que é que significa? Eles têm boca e ânus, certo? Porque alguns animais, como as águas vivas, né? Elas na mesma cavidade absorvem o alimento e dejetam, certo? Mas os peixes, assim como todos os vertebrados, né, possuem sistema digestório completo. Significa que a comida entra por um lugar e sai pelo outro.
certo? São ectotérmicos, certo? Significam que eles podem regular sua temperatura. O sistema nervoso é com o cérebro, né, bem desenvolvido. Por incrível que pareça, assim, os peixes têm um sistema nervoso aí bem desenvolvido e podem até mesmo se adaptar, né? E eles possuem uma linha lateral, né, que é o meio do peixe, que é responsável por captar vibrações na água, certo? Primeiro vamos falar sobre os agnatas, sobre a primeira classe do peixe. Essa primeira classe não apresenta mandíbulas, tem um corpo alongado, não possui escamas. Eles são necrófagos, ou seja, eles se alimentam de outros peixes mortos. Eles podem ser parasitas, porque eles também se alimentam de restos deixados por peixe. Possuem a fecundação externa, com fase larval, nadadeira caudal. A gente tem a lampreia aí como exemplo e peixe-bruxa, certo? Aí, lampreia aqui e o peixe-bruxa. A segunda classe dos peixes, os condrictes, eles possuem já o corpo aí coberto por escamas. O seu esqueleto é formado por cartilagem. Possuem vários tipos de nadadeira. Nadadeira caudal, dorsal, peitoral e anal. Possuem uma boca ventral. São predadores aí naturais, com apenas exceção do tubarão-baleia, né? Que não é um predador. Não possuem bexiga natatória. A bexiga natatória nada mais é do que a estrutura interna dos peixes, que podem inflar quando eles querem boiar mais, ou seca quando eles querem ir por fundo, certo? A fecundação é interna e os exemplos aí dos condrictes, nós temos arraias, tubarões e calção, certo? Aí, ó, as arraias e os tubarões aqui, certo? E por último, nós vamos ter os osteíctes, que é o grupo aí com mais abundância e mais diverso. Seu esqueleto é formado por ossos, certo? Suas brânquias são protegidas por um opérculo, que é uma estrutura que impede a entrada de grandes organismos, né, que possam prejudicar aí o peixe, a alimentação e a respiração dele. E alguns peixes osteíctes têm até mesmo pulmão, como a piraboia, que são chamados aí de peixes pulmonados, certo? Sua pele vai ter escama, possuem linha lateral e bexiga natatória, né, que é essa capacidade de inflar quando eles querem subir, né, para a região superficial do mar, ou secar quando eles querem ir para o fundo do mar. Eles possuem nadadeira, né, dos tipos caudal, que serve para locomover para a frente, e as outras servem para estabilizar, né, as nadadeiras laterais e superficiais servem para estabilizar o peixe no local. A fecundação desse peixe, geralmente ela é externa, com fase larval, que é chamado de alevinos. O formato do corpo dos peixes osteíctes é fusiforme, ou seja, eles têm um formato mais ou menos nesse formato aqui, ó, certo? Alongado e com extremidades aí afiliadas que facilitam a natação. Vou falar aqui agora sobre algumas peculiaridades dos osteíctes. Nós temos, por exemplo, a piracema, que na época de reprodução dos peixes ósseos, as fêmeas elas sobem para o rio, certo, para pôr seus ovos e para serem fecundadas por macho. Por isso que na época aí de fecundação, de reprodução dos peixes, a pesca ela é proibida nessa época, porque se você pescar na época de reprodução, você fica com poucos descendentes. E aí pode chegar um dia que você não tenha mais o que pescar, certo? E essa época acontece aí no verão, entre março e outubro. Temos aqui alguns exemplos, né? As nadadeiras, a nadadeira dorsal, outra nadadeira dorsal, nadadeira anal, nadadeira pélvica, nadadeira peitoral, mandíbula inferior, mandíbula superior, certo? Nadadeira caudal, etc. Aqui a gente tem um tubarão, né? Que é um condricto. E aqui a gente tem um osteícteo. Tem muito mais nadadeiras, né? E possuem geralmente espinhos também, né? Vamos falar agora sobre o segundo grupo, né, de vertebrados, que são os anfíbios,
certo? Aí sapo, rã e perereca são os principais exemplos de anfíbios. A classe é nomeada de classe anfíbia, certo? Que são os anfíbios. O que é que significa essa anfíbia? Anfíbia significa duas vidas ou vida dupla. Por quê? Porque uma parte da vida dos anfíbios é no mar e outra parte dos anfíbios é na terra, certo? Eles vão viver uma parte na água e outra parte terrestre, ou seja, vida dupla. Porque eles dependem ainda da água para se reproduzir. Na maioria dos anfíbios, a fecundação é externa, certo? Sua fase larval é aquática e a fase adulta é terrestre. Eles vão sofrer aí uma metamorfose chamada de completa, são ectotérmicos e vão possuir apenas na fase larval a respiração braquial, que é aquela que a gente vê nos peixes, que eles vão meio que sugando a água e absorvendo seu oxigênio, certo? Bom, os peixes, que a gente já falou, né? Respiram pela água, mas os anfíbios eles vão ter a respiração cutânea e pulmonar na fase adulta. Cutânea nada mais é do que a respiração, sua troca gasosa, se dá na superfície da sua pele, certo? Sua pele é fina, depende aí de água para não desidratar e secar. Por isso eles sempre vivem aí próximos a ambientes úmidos e aquáticos. Eles são o primeiro grupo aí a possuir pálpebras, né, para proteção. Também possuem glândulas lacrimais para umedecer, né, o olho. E essa glândulas lacrimais é vista até em nós, né? E alguns deles também possuem glândulas produtoras de veneno. A locomoção, né, desses peixes, ela é aquática na fase larval. Por conta de uma cauda longa e pernas para andar. E saltar também, né? Como a gente tem aí, sapos, pererecas e rãs. Com exceção apenas de um quarto grupo, que são as cecílias, também conhecidas como cobras cegas. Então a gente tem a classificação: os anuros, as salamandras e as cecílias. Anuros são os que não têm cauda e perna na fase adulta, que são sapos, rã e pererecas. Já as salamandras, elas vão ter caudas e pernas, certo? E as cecílias são aquelas que não apresentam pernas e possuem corpo alongado, como as cobras cegas. Então tem aqui, ó, uma cobra cega e um sapo. Ó, como é que se dá essa metamorfose completa dos anfíbios? Ele está aqui na fase adulta, certo? Vamos começar aqui pelos óvulos. A fêmea e o macho, a fêmea vai soltar os óvulos, né? E o macho vai soltar os espermatozoides e vão se encontrar aqui na saída da água, certo? O macho ele fica por cima da fêmea para estimular com que ela solte esses óvulos. E aí vai ocorrer a fecundação, né, que é a união do espermatozoide com os óvulos, desenvolve o embrião, e aí na fase aquática a gente vai ter o girino, que vai sofrer metamorfose, certo? Completa, porque ele muda totalmente até chegar na fase adulta. Vamos falar agora sobre os répteis. Aqui a gente tem um esqueleto dos répteis, né, da cascavel, por exemplo. Vamos falar agora sobre a classificação, né, dos répteis. Nós temos aí vários grupos, né, dentro dos répteis, onde estão as serpentes, tartarugas, entre outros. Nós vamos ter os quelônios, que tem uma carapaça, né, protegida no corpo, que são as tartarugas e os jabutis. Temos os crocodilianos, que são aqueles crocodilos que têm um focinho alongado, né? Crocodilos, jacarés e gavial, quer dizer, me desculpe. Temos os escamados, que é um corpo coberto por escamas, né? Como as serpentes, lagartos e cobras de duas cabeças. E temos os rinconcéfalos, que possuem espinho dorsal com uma tuatada. As características gerais, eles são ectotérmicos, a maioria aí é diurno, certo? Porque eles precisam aquecer o corpo aí ao redor do sol. A gente viu lá na aula sobre
ciclos biológicos. O que é que significa diurno, né? São animais que são mais ativos de dia. A maioria dos répteis, eles são carnívoros. Mas existem ainda algumas espécies de herbívoros. E outras ainda que se alimentam de ovos, como algumas serpentes. Eles vão apresentar aí fossas loreal, fosseta loreal, que capta o calor de suas presas. Vão ter um olfato aí extremamente apurado e outros órgãos aí do sentido também extremamente apurado. Vão ter pele grossa, impermeável, formada por quitina, né, que é uma substância que a gente já falou, que impede a perca de água para evitar a desidratação. Sua locomoção. Como vocês sabem, né, as cobras e as serpentes, elas se rastejam em movimento, né, ondulatório. Esse nome répteis, inclusive, vem dessa frase aí, os que têm pernas rastejam, certo? Os aquáticos, como as tartarugas, eles têm adaptação em seus membros, que vão formando remos, já que servem tanto para eles andarem, quanto para eles nadarem. Alguns têm respiração pulmonar, né? E as tartarugas, ela têm uma capacidade assim imensa de ficar bastante tempo imersa na água, sem respirar. A fecundação dos répteis, ela é interna, e eles vão botar ovo de cascadura e grande reserva nutritiva. Alguns são ovíparos, ou seja, botam ovo. Temos ainda as tartarugas e jacarés, alguns são serpentes. Algumas serpentes aí, como as jiboia e lagartos, são vivíparos. Ou seja, o desenvolvimento é interno, né? E o embrião ele se desenvolve dentro da fêmea até o nascimento. Vou dar aqui algumas dicas sobre prevenção de acidentes com répteis. Nas serpentes aí peçonhentas, ou seja, capazes de inocular veneno, que possuem uma presa injetora, elas são as principais causadoras de acidentes envolvendo répteis e humanos. E o único meio de tratar desses acidentes com as serpentes venenosas é a aplicação de soro antiofídico, ou seja, um soro aí que impede a proliferação do veneno dentro, né, do indivíduo. Esses venenos, geralmente, eles matam mais pessoas muito jovens ou pessoas muito velhas. Certo aí? Bebês ou idosos. Aqui a gente tá. Alguns aí. Uma serpente. Um cágado aqui. E aqui um camaleão. Certo? Vamos falar agora sobre o penúltimo grupo aí. Que são as aves. Certo? Do vertebrado, né? Temos as classes das aves. Eles são endotérmicos, né? Que são animais que têm a capacidade aí de se manter na temperatura constante. Possuem bico, asas, penas, só fecundação interna. E eles vão possuir também ovo de cascadura. O voo das aves. O voo das aves é a principal característica aí das aves, certo? E é o que vai moldar todo o formato do seu corpo. Tudo nas aves é adaptado para o voo, certo? Então nós temos aí membros anteriores modificados, né, que são as asas. Temos um sistema respiratório eficiente que permite aí as aves ficar muito tempo sem respirar, porque às vezes elas precisam, né, subir grandes alturas onde a pressão é muito alta. E aí a captação de oxigênio é difícil e elas conseguem ficar um tempo sem respirar. Elas não possuem bexiga urinária, nem dentes, e nem outros órgãos aí importantes com a função de diminuir o peso corporal. Os ossos das aves são pneumáticos, ou seja, eles são ocos e cheios de ar. As aves aí possuem penas, né, que facilitam o voo e evita a perda de calor para o ambiente. Eles vão possuir também quilha,
que é uma estrutura aí central nas aves que serve para fixar os músculos peitorais, para poder você ter mais força, as aves, né, terem mais força para bater as asas. O corpo das aves ele é coberto por pena e a cauda aí ajuda no equilíbrio. As escamas das aves elas vão cobrir os pés, as garras nas pontas dos dedos e elas também produzem uma secreção oleosa que evita com que as penas elas se molhem e tenham uma secagem mais rápida, certo? Então elas produzem essa substância aí na região posterior do corpo e espalham pelas penas. Elas podem se locomover aí no céu, né, com voo batido. São aquelas que batem as asas muito fortes, como o tico-tico, o beija-flor e o pardal. Também tem o voo planado, que aproveita as correntes de ar para planar, que são aquelas que quase não batem as asas. E na terra, quando não estão voando, aí elas usam suas penas para se locomover, certo? E ainda na terra, as aves podem dar pequenos saltos, né? E já algumas espécies têm muita dificuldade de andar, como os papagaios e as araras, e elas vivem empoleiradas, ou seja, como se estivesse cavando o chão. Algumas aves aí têm muita relação com o mar, como o pato, por exemplo. Elas vão ter os pés membranosos, né, que são os dedos aí com a estrutura, como a pata dos patos, porque essa pata membranosa facilita o nado e o mergulho. Ainda existem aves que não voam, né, como os pinguins, porque elas têm asas muito pequenas, mas geralmente elas são excelentes corredores ou excelentes nadadores, como emas, avestruz, galinha, pinguim, etc. A respiração das aves. Elas possuem pulmão, né? É o sistema respiratório aí de maior excelência do reino animal. Possuem ainda uma estrutura chamada de sacos aéreos, que vão aumentar a eficiência das trocas gasosas. E como é que essas aves elas se reproduzem? Todas as aves elas são ovíparas, ou seja, elas botam ovo de cascadura. A fecundação é interna. Um dos pais, né, pode aí cuidar dos ovos, aquecendo os ovos, protegendo. Os ovos vão ter cascadura e nutrientes aí para o desenvolvimento do embrião. Certo? Aí os ovos, eles aqui eclodindo. Alimentação das aves. Apresentam um bico rígido, não possuem dentes. Geralmente os alimentos eles são engolidos inteiros, né? Algumas espécies apresentam papo, que é uma estrutura que serve para armazenar o alimento, né? Cena muito comum no filme Pig Rap Fit, onde a mãe vai pegar o peixe, ela guarda o alimento no papo e depois ela bota para fora para o macho da sua espécie e o filhote comerem esse peixe que ela foi aí pegar, né? Muitas aves também elas comem pedra, né? É muito comum você ver galinha, avestruz comendo pedra, porque elas botam a pedra no seu estômago para ajudar justamente nessa função de triturar os alimentos, porque elas costumam aí comer os alimentos inteiros. E vão ter a moela, né, que tritura o alimento, onde podem conter aí pequenas pedras para auxiliar na moagem do alimento, como grãos, sementes duras e etc. Certo aí como elas pescam algumas aves. A primeira ave aí da história é a Archaeopteryx, né? Uma ave aí bem famosa aí no meio científico. Então, gente, a aula de hoje era isso, certo? Lembrando que não precisa copiar o que está no slide. Se você quiser o slide, eu posso enviar para você consultar alguma coisa e tal. Mas não precisa copiar, é só para me guiar aqui no que eu vou falando, certo? Só assistir a aula aí. E aí, na próxima aula eu vou falar sobre os mamíferos e depois a gente vai ver a reprodução de cada um, certo? Obrigado e até a próxima.